Olá, tudo bem? Bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui falar sobre o Benfica Boa Vista, não é? Que infelizmente o Benfica perdeu. O jogo de estreia do Benfica neste campeonato foi uma derrota 3-2 contra o Boa Vista. Os nossos rivais diretos ganharam os seus jogos, o Porto ganhou com muita dificuldade ao Moreirense, numa deslocação Moreira de Cónegos, e o Sporting em casa também ganhou com muita dificuldade e com um gol marcado no último minuto contra o Vizela. Bom, portanto, apesar do Benfica ter perdido, parece-me claramente que o Benfica é a melhor equipa. Mas o Benfica não vive de vitórias morais, vive de vitórias efetivas e efetivamente o Benfica ainda não ganhou. E portanto é isso que nós vamos aqui analisar brevemente. A minha opinião é apenas uma opinião de um adepto, não sou nenhum dito especialista e portanto fiquem à vontade para comentar e para contrapor eventualmente aquilo que eu venho a dizer neste momento em relação ao jogo. Bom, o Benfica apresentou-se com Vlaco Dimos na baliza, Bá, António Silva, Otamendi e Jurasek. Até aqui sem surpresas, eu na minha antevisão de jogo tinha dito que colocaria o Ristic, mas admitiria a hipótese de Jurasek entrar e não seria por aí que o Benfica iria jogar pior ou melhor. João Neves e Coxo, Di Maria, Rafa, Frederic, Osmos e Musa. Portanto, este também seria o meu 11, acho que era o 11 de todos os benfiquistas. A única diferença, como eu vos disse, é que eu teria colocado o Ristic, como tinha dito no pré-jogo, mas entrou o Jurasek e para mim também não me fez confusão nenhuma a isso. Portanto, este era o 11 que os benfiquistas queriam, a maioria dos benfiquistas queriam, e o resultado foi que o Benfica, de facto, entrou na partida dominante. Sei que há pessoas que dizem que não, mas para mim o Benfica entrou dominante, entrou com a lição bem estudada, porque os jogadores do Boa Vista, à passagem do minuto 14, os jogadores do meio-campo do Boa Vista já tinham os 3, o amarelo. Isso é excelentes notícias. Porreiro, jogadores do meio-campo, zona tampão, à passagem do quarto de hora já com 3 amarelos, perfeito. Perfeito no sentido em que os amarelos foram bem mostrados, foram justos, e o Benfica conseguia dominar o Boa Vista e a única forma que o Boa Vista tinha era fazer faltas perigosas. E essas faltas perigosas foram devidamente admoestadas e o Benfica estava a fazer um bom jogo. A dominar, a criar algumas oportunidades e foi sem surpresa que aos 22 minutos, numa jogada de puro contra-ataque, o hino ao futebol, que o Rafa explode com a bola e quando está em zona de finalização faz um passe açucarado e a Di Maria só teve que encostar. Portanto, a dupla endiabrada do Benfica, Rafa e Di Maria, a fazer estragos aos 22 minutos e o Benfica ia em vantagem no marcador com toda a justiça. Até o intervalo o Benfica mostrou domínio do jogo, mostrou frieza, mostrou calculismo e foi justamente para intervalo a ganhar em vantagem no marcador. Não nos podemos esquecer que isto é um clássico, que é um jogo contra o Boa Vista. Eu já tinha alertado que o Boa Vista, apesar de ter perdido vários jogadores, tinha aqui alguns jogadores interessantes e eu no pré-jogo disse que este Bonizé, que este avançado, era um avançado de categoria e de facto demonstrou ser, mas já vamos falar sobre esse jogador. Bom, o Benfica entrou na segunda parte sem alterações e o jogo estava a seguir a sua toada natural até que Musa tem uma infelicidade e acaba por ser expulso aos 50 minutos. Uma falta que ele faz sem querer, mas o que é facto é que a fez, acabou expulso. E depois o que é que acontece? O que é que acontece a partir do momento em que Musa é expulso? Roger Smith, no meu entender de adepto, que não sou especialista como vos disse, deixou de ser Roger Smith e passou a ser aquilo que os benfiquistas querem. Mas não é o Roger Smith ser aquilo que os benfiquistas querem que faz dele o treinador campeão nacional do ano passado. É pá, o Roger Smith tem que substituir, o Roger Smith tem que rodar a equipa, o Roger Smith tem que fazer substituições. O homem não é assim. O homem está a querer ser assim e está a ter mau resultado. Porque fez uma substituição antes de um pontapé de livre direto, ou de livre indireto no caso, e o que acontece é que o Boa Vista marca gol. Portanto, nunca, no meu entender, que não sou treinador, mas parece-me um bocado óbvio que nunca deves fazer uma substituição num momento de marcação de livres. Porque há os posicionamentos defensivos, há o estudo da equipa e o facto de tu alterares uma peça naquele momento de perigo pode vir a acontecer o que aconteceu, que foi o Benfica. Imediatamente após a expulsão, sofreu um golo. Pá, dizem-me assim, ok, mas o Di Maria não defende. Tudo bem, mas o facto de teres ali um jogador pronto a arrancar e explodir com a bola também faz com que o Boa Vista não avance com tantos para a marcação do livre. Portanto, às vezes tu tens um jogador ofensivo não significa que seja pior. Até às vezes é melhor porque deixou o adversário em alerta. Pá, espera lá, não podemos ter pôr tanta gente na área porque se o Di Maria pega na bola e estamos lixados. Assim, depois o Morato, mel, mais um para a defesa, mais um para o ataque. Gol do Boa Vista. Portanto, o Roger Smith tem que ser igual a ele próprio. Dizem-me assim, o Roger Smith não roda a equipa. Foi campeão, mas, quando tu dizes assim, um treinador foi campeão, mas estás a dizer que ele é fraco. Foi um bom treinador, mas, ou seja,
foi campeão, fez uma excelente época, aquele mas é que fode tudo. É o mas de, não faz substituições, não roda a equipa. Pois, fez substituições parvas e, com todo o respeito, peço desculpa, e foi o resultado que foi. Portanto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Flamengo, eu sei que a malta não gosta do Jorge Jesus, eu também não tenho uma especial simpatia, e o que é facto é que ele, quando chegou ao Flamengo, ganhou tudo, ganhou o treinador mais titulado do Flamengo, num curto espaço de tempo. Ganhou o campeonato, ganhou o Libertadores, ganhou lá umas taças também do Brasil, Guanabara e blá blá blá, e não rodava jogadores. E é um campeonato brasileiro que tem jogos de 3 em 3 dias. O Jorge Jesus não roda jogadores, mas ganhou. Não substitui, mas ganhou. Roger Smith, o ano passado, não rodava, não substituía, mas ganhava. E agora começamos já mal com uma derrota. Eu estou a dizer que o Roger Smith não deve rodar, não deve substituir. Sim, deve rodar, deve substituir. Mas não se deve sentir pressionado para isso. Portanto, estas substituições não me parecem naturais no Roger Smith. Agora tiram um avançado e pôr um defesa. O Roger Smith tirar o Di Maria para pôr um defesa. Isso não é coisa de Roger Smith. Isso é já o Roger Smith que está a querer ir na cena dos treinadores portugueses de não, vamos agora, estamos a ganhar, estamos a jogar com a menos, vamos tirar um avançado e pôr um defesa. Isso não é coisa de treinador Roger Smith. Tudo bem que depois, de facto, o Benfica estar a jogar com 3 centrais, tem que dar o braço a torcer, que o Benfica estar a jogar com 3 centrais, de facto, fez com que a equipa ganhasse equilíbrio e conseguisse explorar, neste caso, os laterais e fazer um bom jogo e dominar o Boa Vista, mesmo com um a menos. Mas o facto de ter substituído naquele momento é negativo, no momento da expulsão, no momento do livre. E depois de tirar um jogador, no meu entender, não tiraria o Di Maria. Estava a ser dos melhores em campo, no meu entender. A malta que diz, não, estava a jogar mal, marcou um gol, meu. Marcou um gol, que é só encostar. Está bem, mas estava lá para encostar. Depois, houve aqui várias substituições que que não lembrou ao menino Jesus, lá está. Roger Smith tem que ser igual a ele próprio. Se tu não queres substituir, não faças substituições só porque sim, meu. Faz substituições quando tu achaste tens que fazer, roda a equipa quando tu achaste tens que rodar. Não faças as coisas só por passar bem, meu, porque senão vai dar merda. Porque o Benfica tinha tudo para ganhar este jogo, foi muito superior ao Boa Vista, os jogadores tiveram muita garra e muita atitude, mas o treinador mexeu muito mal. Depois tirou portanto, depois, entretanto, houve o empate pelo Bonizek, lá está no livre. O Rafa pôs o Benfica em frente do marcador com 75 minutos, aos 75 minutos, e que bela exibição de Rafa. Foi um dos melhores jogadores em campo. Depois o Benfica faz as substituições, tira o Rafa, tira o Coxu e tira o João Neves. E o Petit, espetáculo, não. Foda-se. Vai-me tirar o Rafa, vamos com tudo para a frente. Vai-me tirar o Coxu, vai-me tirar o João Neves, que disse que até é amarelo. Tudo para a frente. Temos um mais e tudo. O Benfica depois fez entrar o Florentino, o Chiquinho e o Neres, aliás. E pronto, o Boa Vista depois acabou por marcar, por ter a vantagem no penalti. Teve um penalti aos 90 minutos, quer dizer, um lance infeliz, que Vlaco Dimos hesita, não é? Hesita a sair da baliza, e António Silva, que até então estava a fazer uma exibição espetacular, acaba por cometer um penalti. E depois o Benfica, empatado a 2 bolas, vai para tempo de compensação com esse empate, dá tudo, tenta ganhar, e os jogadores estão de parabéns, e muito orgulho nos jogadores que deram tudo em campo. Tiveram várias oportunidades, inclusive o Neres, quase que marcava um golo belo e feito num remate fora da área de primeira em que a bola bateu no ferro, e acabou por depois num contra-ataque, mais uma vez António Silva mal, porque falha um passe e permite o contra-ataque do Boa Vista, e golo de Bonizek a fazer, portanto, o 3-2. De referir quem marcou o penalti foi o Bruno Lourenço. Portanto, golos de Maria, Bonizek, Rafa, Bruno Lourenço e Bonizek novamente. Portanto, António Silva, que até então estava a fazer uma exibição espetacular, acaba por estar ligado a dois dos 3 golos do Boa Vista. Porque se nós formos analisar os parâmetros individuais dos jogadores, por exemplo, António Silva, em 14 duelos ganhou 2. Isto é espetacular. Otamendi, em 9 duelos ganhou 7. Tu dizes assim, foda-se, espetáculo. Para uma equipa que tem um jogador a menos, espetacular. No entanto, depois há ali paragens cerebrais, há ali erros fatais e o Benfica acaba por perder o jogo. Por isso é que eu digo, António Silva agora está com possibilidade de sair do Benfica, mas António Silva, excelente jogador, craque, jogador de grande nível, mas ainda comete erros. Portanto, se o António Silva for sair agora do Benfica, pode-lhe acontecer o mesmo que está a acontecer ao João Félix. Portanto, António Silva tem que ficar mais um aninho do Benfica, ao lado do Otamendi, que o Otamendi com a experiência consegue colmatar alguns erros do António Silva, e António Silva tem um potencial enorme, vai ser o futuro
capitão do Benfica e da seleção portuguesa, não há dúvidas disso. Vai ser o melhor central português, mas ainda é jovem, ainda tem que ser trabalhado e, portanto, tem que ficar mais um ano no Benfica. Depois aqui a questão do Vlaco Dimos, realmente hoje teve uma noite infeliz. É verdade que o Vlaco Dimos já fez grandes exibições pelo Benfica, mas esta noite não foi a noite do Vlaco Dimos e de facto também acaba por fazer uma defesa e sofrer 3 golos. Em relação ao Coxo, a verdade é que está a subir dia para dia de forma, acertou 90% dos passes. O primeiro remate no lance do 2-1 foi dele e, portanto, tem uma boa leitura de jogo. É um jogador que tem eficácia no passe, é um jogador que eu acho que, apesar de não ser um Enzo, é um jogador que está ali a fazer um bom papel e não deveria ter sido substituído. João Neves é um jovem prodígio, também de grande talento. Não que o Florentino e que o Chiquinho não sejam bons jogadores, mas a questão é que se tu estás num jogo com a menos, um jogo difícil, é muito arriscado, estás a fazer alterações de jogadores que estavam a ser fundamentais no meu entender. Depois o Jurasek foi dele o centro para Coxo no remate no lance do 2-2, fica ligado a um igual no lance do livro do Bonizé, portanto teve aqui uma exibição agridoce, com bons momentos e maus momentos, ainda não fez esquecer Grimaldo. Vai ser ali uma rivalidade com o Ristig forte, porque são dois jogadores que ainda não conseguiram, nem um nem outro consegues fazer esquecer o Grimaldo, porque são jogadores completamente diferentes, mas nenhum nem outro, dentro das suas características, consegue ainda se afirmar como titular indiscutível. Em relação ao Rafa, para mim foi o melhor em campo, foi uma das melhores exibições que o Rafa fez nos últimos tempos e merece aqui o destaque pela assistência que fez e pelo gol que fez. Portanto, foi dos jogadores mais inconformados e fez tudo para que o Benfica não perdesse. Aliás, os jogadores em termos gerais, estiveram bem, só que depois tiveram ali um tremendo azar e tiveram também ali erros crassos que fizeram com que o Boa Vista, quase sem saber como, apenas na vontade, o Boa Vista teve muita vontade, muita garra, mas o Benfica, quer dizer, foi infinitamente melhor em termos de futebol jogado, mas depois na prática acaba por perder. Enfim, em relação à conferência de Roger Smith, ele justificou os 3 centrais e disse o seguinte: após a expulsão quis mudar a forma para ter 3 centrais e laterais mais ofensivos. Tínhamos de tirar um jogador e o Di Maria tinha tido um jogo algo duro na Supertaça. Tinham de trabalhar muito e fiquei com o Rafa como avançado. Foi essa a minha ideia. Percebo perfeitamente a justificação de Roger Smith. Tem todo o meu apoio ao Roger Smith, mas mantenho a minha posição. Acho que não era na sequência de um livro que ia fazer a substituição e num jogo deste difícil, com a menos, eu teria mantido pelo menos o Di Maria até muito perto do final. Em relação aos esforços, ele diz: não estavam preparados para este jogo, vou começar de novo. Não estavam preparados para este jogo, fizeram poucos treinos com a equipa, mas agora teremos mais uma semana para os integrar e para eles também se adaptarem às nossas ideias coletivas. Ele disse ainda: na primeira parte podíamos ter gerido melhor a posse de bola, perdemos muita bola, faltou-nos paciência na posse e isso é algo que podemos ter feito melhor. O adversário também esteve bem porque foi bastante agressivo. Em relação ao excesso de confiança, o Roger Smith diz: não temos excesso de confiança, já jogamos muitos jogos e mostramos que tentamos ganhar em qualquer lado. Bom, basicamente é isto. É apenas a minha opinião. Fiquem à vontade para dar a vossa. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica.